É um prazer conhecer aqui, não conhecia Roraima, é a primeira vez que estou aqui no estado. Já estive em Manaus, até pela conferência da BCB que o pastor Joversi acabou de mencionar, e é um prazer estar com os irmãos. Vai aparecer uma foto, só para apresentar a minha família aí para os irmãos. Então, você está vendo aí na tela, minha esposa Celina, ao meu lado, de preto, e do meu outro lado é minha filha, Daniela, e do outro lado, meu filho Timóteo, são gêmeos. Vão fazer 14 anos mês que vem, né? Quando nós sonhávamos, imaginávamos em ter filhos, nós sempre pensávamos em ter um casal. O Senhor resolveu responder de uma vez, né? Já mandou os dois. Então, bênçãos aí do Senhor na nossa vida e no ministério também. A foto foi tirada na igreja que eu pastoreio. Você vê que tem uma cruz ali atrás. É a Igreja Batista em Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. São Paulo, capital. Inclusive, em julho, na última semana de julho, nós temos a conferência de aconselhamento bíblico da ABCB lá em São Paulo. Se você quiser passar um pouquinho de frio e conhecer, vai ser um prazer receber os irmãos lá em São Paulo também. Além disso, o pastor disse, além da igreja, eu compartilho o ministério com a Faculdade Batista Logos, Seminário Batista Logos, que tem servido lá em São Paulo há mais de 60 anos, formando pessoas também na teologia, na exposição bíblica, no aconselhamento. Então, eu tenho atuado lá como coordenador de cursos no seminário. E foi muito bom estar aqui. O pastor Joversi, inclusive, conhece alguns professores de lá da casa também. E estive falando com eles que estaria aqui essa semana. Eles mandaram um abraço para o pastor e para a igreja também. E, como foi dito, eu faço parte da ABCB. A ABCB é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Você pode, inclusive, depois acessar o site. Tem uma série de recursos lá também, de artigos de aconselhamento, que pode ajudar aí nessa compreensão sobre esse mundo que nós estamos falando. Eu sei que já é a terceira conferência que vocês estão tendo sobre esse tema, de aconselhamento bíblico. Eu entrei lá no YouTube e vi o pastor Wallace, companheiro lá de São José, estando com os irmãos aqui, dando a primeira. Segundo o pastor Jairo, meu professor, foi meu professor de aconselhamento bíblico lá no Nutra, em São Paulo. Então, vocês passaram por boas mãos aqui, pessoas muito competentes e que têm estudado e ensinado e aconselhado pessoas por meio da palavra de Deus. E nós queremos dar continuidade a isso nessa semana, estudando sobre o valor das Escrituras para ajudar pessoas, para aconselhar por meio da suficiente palavra de Deus. Tá bom? Então, o tema, olhando aquilo que vocês já estudaram, conversando com o pastor Joversi, eu pensei em nós temos como foco nessa semana da terceira conferência a questão das emoções. Porque vocês já tiveram no primeiro módulo, aqueles que fizeram, e aqueles que não fizeram podem olhar também no YouTube, tem tudo disponível lá, no canal da igreja. A primeira conferência com o pastor Wallace, dando as bases e os fundamentos do aconselhamento bíblico. Isso foi há 2 anos atrás, não é isso, pastor? O pastor Wallace esteve aqui. Então eu vi lá as palestras que ele deu para os irmãos, que ele ministrou aqui para os irmãos, e foram todas relacionadas aos fundamentos do aconselhamento bíblico. Depois o pastor Jairo falou muito sobre a questão da igreja, de criar uma cultura de cuidado e como o aconselhamento se dá no meio da igreja de Cristo. E hoje nós queremos falar sobre um tópico que, durante essa semana, ele é muito presente, muito atual, e muitas vezes as escrituras são desprezadas quando nós falamos deste tópico, quando nós falamos de emoções. Para muita gente, a Bíblia serve para questões de simplesmente do que fazer e do que não fazer. E não tem nada a ver com as nossas emoções. Nossas emoções está relacionada a outra área do nosso viver. Mas nós queremos ver essa semana como a palavra de Deus é um instrumento eficaz e fundamental para a transformação, inclusive, das nossas emoções. Então esse vai ser o tema que vai nos dirigir aí, quarta, quinta, sexta e sábado, durante essas palestras que nós teremos. E hoje eu quero introduzir o tema.
E para fazer isso, nós vamos recapitular algumas coisas que já foram trabalhadas e avançar para algumas outras que nós queremos trabalhar durante essa semana. Então nós queremos responder duas perguntinhas nesse primeiro momento que nós teremos juntos. E pode passar, por favor, o slide. As perguntas são: quem somos nós e o que são as emoções? Para que nós entendamos como as Escrituras e o Espírito Santo de Deus, por meio dela, da palavra de Deus, agem em nossa vida, transformando nossas emoções, nós precisamos responder essas duas perguntas. Primeiro, quem nós somos? Definir isso é fundamental. E pode parecer uma pergunta simples e até fácil de ser respondida, mas hoje na nossa cultura existem uma série de propostas competindo, sendo faladas, ensinadas, adentrando nossas igrejas e nossas mentes sobre quem é o ser humano. E isso interfere profundamente na forma como nós vamos entender aquilo que nós sentimos e como nós lidamos com isso. Então, como essas duas perguntas se relacionam? Qual é a importância de entender quem eu sou para entender o que são as emoções e aí sim lidar com elas de maneira bíblica e adequada? É isso que nós queremos ver nesse primeiro momento juntos. Tá? Então, eu quero fazer um exercício de imaginação com você. Quem aqui tem animal de estimação em casa? É um bom grupo, tá bom? Então imagine que o seu cachorro, pode passar o slide, vai estar aí, você chegou em casa e ele está triste. Ele nem levantou para te receber, como ele geralmente faz quando você chega. E ele está triste porque você deu uma bronca nele, após ele ter feito uma grande bagunça na casa. Como você lida com essa emoção do seu animal de estimação? Eu sei que essa é uma pergunta talvez delicada na nossa cultura. Eu não sei como isso é aqui em Boa Vista, mas em São Paulo você tem lojas de pet shop que parecem shopping center, de tão grande que são. Você tem toda uma indústria hoje que gira em torno da questão do chamado pet. Né? Tem um irmão na igreja, inclusive, que ele tem um hotel para cachorro lá em São Paulo, né? Onde as pessoas vão lá e faz todo um cuidado ali com os cachorros, com os animais de estimação. E minha intenção aqui não é falar nem a favor nem contra isso. Só estou querendo fazer com que você pense um pouquinho. Agora, vamos avançar no exercício de imaginação. Imagine que o seu filho agora, não mais o cachorro, está triste porque você deu uma bronca nele, após ele ter feito uma grande bagunça na casa. A situação é a mesma. Como você lida com esta emoção do seu filho? Da mesma maneira? O que muda entre um animal e um ser humano? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo aqui. O que muda essencialmente na forma de abordar, inclusive as emoções, o que nos diferencia de outros elementos da criação de Deus? Entender isso é fundamental. É por isso que nós começamos com essa pergunta: quem nós somos? Se nós não entendermos quem nós somos, nós não vamos lidar com as emoções de maneira adequada. Para muitas pessoas, é a mesma coisa. Como você lida. Inclusive tem teorias, que nós não vamos passar por elas, porque não é o foco da conferência, que partem desse pressuposto, que o homem ele é nada mais do que um animal evoluído que precisa ser condicionado como se faz com qualquer outro animal. Será que é isso que as Escrituras nos ensinam? O que nos difere e como nós lidamos com isso? Então, entender quem é o ser humano é fundamental para saber como lidamos com as nossas emoções. Mas existem algumas teorias na nossa cultura que tentam definir quem é o homem, quem é o ser humano. E aí eu trouxe de forma bem simples e resumida algumas das principais para nós fazermos o contraste com aquilo que a Escritura nos apresenta. A primeira delas, o homem, como nós falamos, é visto por muita gente como um animal racional. Você já ouviu essa expressão, não ouviu? Nós repetimos muitas vezes essa expressão. O ser humano ele é um animal racional. Nós temos que ter um pouco de cuidado.
com aquilo que nós ouvimos e repetimos muitas vezes, porque essa visão ela tem um pano de fundo que não é o pano de fundo bíblico cristão. Pelo contrário, é um pano de fundo que ignora Deus e que vê o homem simplesmente como um ser que não foi criado, mas que evoluiu por meio de um processo e que ele é uma outra etapa daquilo que os animais foram apenas. Ou seja, não tem muita distinção. A única diferença do ser humano para os animais está em sua racionalidade distinta. Mas ele continua sendo um ser que age basicamente por meio dos seus instintos. Essa é uma visão que até no nosso linguajar muitas vezes é adotada. O homem é um animal racional. Eu agi por instinto. E nós vamos acabando pegando algumas dessas ideias. A segunda visão é que o homem é fruto do seu meio. O ser humano é definido por seu ambiente e criação. Ou seja, isso define, determina quem é o homem. E nós não vamos negar a influência que existe de uma criação e até de um ambiente. Isso existe. A grande questão é que esses que defendem essa visão falam que isso é determinante. A herança familiar e social define quem você é, seus valores, suas emoções, suas atitudes, e não tem como mudar isso e ser diferente. Essa é uma outra visão. O homem ele é fruto do seu meio. Uma terceira visão é que o ser humano é um ser essencialmente biológico. Ele é uma grande máquina biológica, composto de elementos químicos, e qualquer desordem, seja física, social, emocional, é resolvida por meio de medicação. E aqui nós também não estamos negando a importância da medicação, da medicina, como Deus deu a capacidade para o ser humano. Não estamos falando isso, mas estamos falando de uma visão de que tudo no ser humano se resolve basicamente por química, porque não tem uma alma. Ele é um composto biológico e químico apenas. Então, se ele tomar a medicação certa, resolveu o seu problema, seja ele de qual ordem que seja. A quarta visão é que o ser humano é um ser socialmente oprimido. Ele é inerentemente bom, mas a opressão social dificulta o seu potencial interior. Por isso, o homem precisa se libertar das amarras que a sociedade impõe, seguindo sua bondade interior. Essas são 4 de algumas outras teorias que tentam definir quem é o homem. Partindo, evidentemente, de visões que tentam responder à pergunta fundamental da filosofia, uma das perguntas fundamentais da filosofia: quem nós somos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui. Então, a antropologia, o estudo a respeito do homem, tenta responder e definir quem nós somos. Mas a grande virtude para nós que somos do Senhor e que sabemos que a palavra de Deus é inspirada por Ele, revelação do próprio Deus, é que nós não precisamos definir, porque a palavra já define para nós. Nós precisamos olhar para aquilo que as Escrituras nos ensinam e confiar e seguir na revelação de Deus. Então, qual é a visão bíblica? A visão bíblica, em primeiro lugar, é que o ser humano é uma criatura de Deus. Esse é o primeiro elemento. O ser humano é um ser criado. Isso é muito importante. E talvez você pense aqui, isso aqui é óbvio, pastor. Nós sabemos disso, isso aqui é evidente. Mas talvez um dos elementos que mais nos falte na nossa época é essa compreensão e consciência prática de que nós somos criaturas. E como criaturas, dependemos o nosso viver do Criador. E o bom funcionamento de quem nós somos depende de viver aquilo que o Criador planejou para que nós vivêssemos. Toda desordem no mundo em que nós vivemos, ela partiu
de quando o homem e a mulher, o ser humano, decidiu não assumir o papel de criatura. E falar assim, não, eu não quero viver de acordo com o plano do Criador. Eu vou viver do meu jeito. O Criador estabeleceu isso aqui, mas eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui. Então eu vivo do meu jeito. E isso trouxe toda a desordem no nosso mundo, porque muitas vezes nós não queremos ser criaturas, porque ser criatura significa ser dependente, ser submisso. Palavras que dão até um calafrio às vezes, né, quando nós ouvimos. Mas a visão bíblica é de que nós somos criaturas e dependemos do Criador e daquilo que o Criador estabeleceu para vivermos adequadamente no mundo e na criação de Deus, o Criador de todas as coisas. Eu me lembro que na juventude, fazendo viagens missionárias, nós tínhamos uma camiseta evangelística que tinha os seguintes dizeres, né? Nada melhor do que o próprio inventor para dizer como algo deve funcionar. Esse era o escrito, né, da camiseta. E ela tinha como pressuposto justamente esta verdade. O Criador estabelece o funcionamento de algo que ele planejou. A não ser que seja uma criação acidental, e existiram algumas na história, quando alguém planeja criar algo, ele estabelece como aquilo deve funcionar. É por isso que você recebe geralmente, junto com algum tipo de aparelho que você compra, um manual de instruções, que nós geralmente não lemos, né? Mas que está lá, para mostrar quem criou, quem desenvolveu, quem projetou, está mostrando como funciona. E quando nós olhamos para Deus e a sua revelação, a sua palavra, nós estamos falando desse mesmo aspecto. Além disso, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que fomos criados com o propósito de representar esse Criador, compartilhando algumas características do seu ser. Então o texto bíblico, pode passar, vai aparecer aí na tela, que relata isso para nós de forma resumida, se encontra lá em Gênesis, que diz assim: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Geralmente, quando nós falamos sobre ser imagem e semelhança de Deus, os elementos que nos vêm à mente geralmente têm a ver com a ideia de semelhança com Deus no aspecto de características, atributos do ser de Deus. Isso é uma verdade. As Escrituras mostram isso. Né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou. Tem uma essência compartilhada que Deus passa à sua criatura que nos possibilita imitar características do caráter de Deus, que nós chamamos de atributos de Deus na teologia. Porém, tem um elemento aqui muito importante no texto que é destacado, que é repetido algumas vezes, que às vezes nos foge, por causa da distância da nossa visão para a visão do mundo bíblico, do mundo hebraico. Você deve ter notado que o texto repete mais de uma vez que o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus deu a ele uma posição e uma autoridade de domínio. Você notou a palavra se repetindo? Tenha domínio sobre o restante da criação. Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. O que isso significa, e talvez a palavra domínio para nós tenha um aspecto muito mais negativo do que positivo, porque nós já pensamos em domínio cruel e pecaminoso, mas não é a ideia aqui. A ideia é de autoridade e representatividade. Deus criou o ser humano para ser um representante visível do Deus invisível na criação.
Deus deu a ele autoridade para que ele governasse sobre a criação como um representante de Deus. É interessante que essa palavra era utilizada, a palavra imagem, ela era utilizada no mundo antigo para justamente nessa conotação de representação. Você lembra de algum outro texto bíblico e de Moisés que usa a palavrinha imagem? Tem um bem famoso. Tá lá nos 10 mandamentos, exatamente. O pastor não vale responder pergunta. Lembra? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. É a palavrinha usada ali. E a visão do mundo antigo era o que o imperador geralmente fazia quando ele conquistava uma cidade? Ele construía um monumento, uma estátua que tinha a imagem dele ali. O que isso significava? Que mesmo que aquele imperador não estivesse presente ali, a imagem dele representava o seu poder e domínio sobre aquela região. Talvez você lembre de Jesus olhando a moeda no Novo Testamento e respondendo a pergunta sobre deveria ou não pagar imposto a César. E ele fala assim, de quem é a imagem na moeda? Aí responderam para ele, é de César. Então ele responde, então deem a César, o que tem a imagem dele, o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus, ou o que tem a imagem de Deus, o próprio ser humano. Então note, nós somos criaturas de Deus, mas não apenas criaturas, no sentido de algo criado e que não tem algo ali de associação ou de virtude. Não, nós somos criados à imagem de Deus, compartilhando características do seu ser e criados para representá-lo, para que as pessoas olhem para nós e enxerguem o Criador, mesmo de forma limitada, evidentemente. Além disso, o ser humano foi criado com características materiais e imateriais. Deus nos criou com um corpo físico, mas também com razão, emoções e vontade. Muitas vezes nós fazemos uma divisão, quando nós queremos falar sobre quem nós somos como seres humanos, e essa divisão é válida teologicamente, inclusive, porém, às vezes nós fazemos uma divisão muito distinta, como se o físico não tivesse nada a ver com aquilo que é imaterial. Como se uma coisa não interferisse na outra, e como fossem apenas duas coisas diferentes que foram ajuntadas por Deus, mas que vivem de forma separada. Não. Deus nos criou como um todo. E você sabe que quando você está emocionalmente aflito, isso aflige o seu corpo. E vice-versa, aflições do seu corpo podem afligir as suas emoções. Nós somos um ser integrado. Você vê o texto de Gênesis 2:7, que Deus forma o homem lá do pó da terra e lhe sopra nas narinas o fôlego de vida. E o homem se torna assim um ser vivente. Quando estava só lá o físico, ele ainda não era um ser vivente. Mas quando há a junção das duas coisas, nós temos ali um ser humano completo. Porém, nós temos a parte ruim da história, que nós precisamos relembrar também. O ser humano é uma criatura caída. Isso a partir de Gênesis 3. Então o ser humano, ele é um ser criado por Deus com dignidade, por ser sua imagem e semelhança, para compartilhar os atributos de Deus e representá-lo, porém o homem se rebela contra o Criador. Ele quer viver a sua maneira, estabelecer o seu próprio caminho, viver de acordo com a sua vontade, o que traz uma série de consequências em todos os aspectos do seu ser, inclusive em suas emoções, como nós vamos trabalhar bastante durante essa semana. Fruto da desordem que o pecado traz no mundo. Não quer dizer que se você está sentindo algo ruim, quer dizer que você está pecando, não é isso? Assim como nós não fazemos associação direta com a questão física, se você está doente é porque está em pecado. Não, não é isso. Mas quer dizer que o pecado bagunçou todas as coisas.
E o ser humano é um ser caído, que na sua rebelião contra o Criador, querendo viver a sua maneira, isso trouxe consequências sobre ele, sobre a própria criação. O texto de Gênesis 3 nos narra isso, é bem conhecido dos irmãos, eu não vou investir tempo nesse texto que narra a tentação ali, o pecado original. Por fim, antes de irmos para responder o que são as nossas emoções, pela graça de Deus, o ser humano é uma criatura redimível. De fato, o pecado, ele é uma criatura caída, o pecado adentrou na esfera humana, mas Deus providenciou salvação por meio de Cristo. Nós cantamos isso agora, não é verdade? Pelo sangue de Cristo, né? Nós somos aceitos como filhos dele, né? Nós somos aproximados por meio do seu sangue. Então, o ser humano é uma criatura redimível. Deus providenciou o caminho de volta, a salvação. E agora, para aquele que está em Cristo, e nessa conferência nós vamos focar evidentemente essa questão, para aqueles que já passaram pela salvação em Cristo Jesus, o ser humano está agora num processo, onde ele vai gradativamente, no que nós chamamos de santificação progressiva, voltando a espelhar com mais nitidez a imagem do seu Criador. Nós continuamos com a imagem, ela não foi perdida na queda, ela foi desfigurada de alguma forma, mas por meio da salvação em Cristo Jesus e da santificação, nós estamos voltando na tentativa de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Filho, que é a imagem perfeita de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, pode passar 2 slides para mim, por favor? Para a gente concluir, o ser humano não é um animal evoluído. Ele é uma criatura feita à imagem de Deus. Ele não é uma máquina biológica, ele é um ser criado com razão, emoção, vontade e propósito. Ele não tem seu caráter determinado pela biologia, ambiente ou formação, mas pode ser completamente transformado por meio da salvação em Cristo Jesus. Isso é um resumo de quem nós somos, de quem é o ser humano. O ser humano é um ser complexo, criado na complexidade, na beleza da criação de Deus. Ele é um ser que tem emoção, que tem vontade, que tem a parte física, tudo isso interage. Ele não pode ser reduzido apenas ao elemento biológico, ele não pode ser comparado a um animal que também é criatura de Deus, mas criatura diferente, não foi feito à imagem de Deus. Ele não pode ser formatado ali por aspectos exteriores apenas de comportamento. Ele tem algo muito maior dentro dele, que é esse aspecto da semelhança com o próprio Criador, que foi, de alguma forma, corrompido na queda, mas que está sendo restaurado em Cristo Jesus para aqueles que são dele. Então esse é um resumo bem rápido de quem nós somos, e que nos leva à segunda pergunta: o que são as emoções? Existe uma visão no meio cristão, principalmente no meio cristão mais conservador, vamos colocar assim, que as emoções são ruins. De alguma forma elas são negativas. Talvez você já ouviu o seguinte conselho: olha, seja racional, não haja com as emoções. Isso geralmente, parte do pressuposto de que a razão é boa e a emoção é ruim. Mas a verdade bíblica é que o pecado afetou ambos, razão e emoção. E se a nossa razão não for filtrada e, na verdade, submetida à verdade de Deus, nossa razão vai nos levar para caminhos errados muitas vezes. Então essa ideia de que se nós formos racionais nós vamos tomar decisões boas, depende de qual parâmetro nossa razão está seguindo. Porque a nossa razão muitas vezes pode nos enganar. A racionalidade humana sem Deus, sem os parâmetros da palavra de Deus. Então emoções são uma parte essencial de quem nós somos. Deus nos criou com emoções. As emoções não são
fruto do pecado. Deus nos criou com elas. E emoção não deve ser simplesmente suprimida. Essa visão não vem da palavra de Deus. As emoções são uma boa dádiva que Deus nos deu. Deus não nos criou como máquinas. Nós estamos naquela época, né, do avanço da tecnologia, que algumas das coisas que nós víamos em filmes há alguns anos atrás, décadas atrás, elas parecem estar se concretizando agora, né? Tanto num nível simples, né? Lá em casa, minha esposa ela tem um eletrodoméstico que ela adora, que é o aspirador robô, né? Aquele aspiradorzinho que você joga, liga ele e ele fica lá, ó, batendo de um lugar para outro lá e aspirando a casa. Mas nós temos hoje, né, você vê experimentos de robôs mesmo que fazem funções ali, mas Deus não nos criou assim. Nós temos hoje, por exemplo, a inteligência artificial. E tem gente que lida com a inteligência artificial como se fosse um outro ser humano. E ela, de alguma forma, simula isso, né? Se você pergunta para a inteligência artificial, às vezes ela vai responder até com certa emotividade ali no processo, mas é uma máquina, não tem emoção. Não tem esse elemento. Deus não nos criou assim, Deus nos criou com emoções. Você lembra, pode passar o próximo slide, vai passar o texto de Gênesis 2, quando Deus criou a mulher, qual foi a reação de Adão? Ele falou assim, obrigado. Foi isso? Né? Não! Você vê uma resposta emocional ali. Do nada, Adão vira poeta. Né? Ele compõe uma poesia ali no texto. Ele fala assim, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tirado. E tem um jogo de palavras ali na linguagem original, destacando ali como Adão ficou feliz e satisfeito e alegre. As emoções fazem parte, Deus nos criou. Elas também são reflexos da imagem de Deus em nós. Deus expressa emoções e nos criou para expressar emoções. Deus expressa compaixão, amor, alegria, tristeza, indignação, entre outras emoções. Você tem as referências aí, esses slides estão com o pastor, depois pode compartilhar com quem quiser, viu, pastor? Foi feito para os irmãos aqui mesmo. Então, são reflexos da imagem de Deus em nós. Um Deus que ama, um Deus que é compassivo, um Deus que se alegra, um Deus que se entristece e que fica indignado em situações específicas. Então, emoções, elas servem como bons diagnósticos do que se passa dentro de nós e ao nosso redor, servindo para revelar o que amamos e o que tememos perder. Emoções comunicam aquilo que valorizamos e amamos. Nós vamos falar mais sobre isso no segundo momento. Mas entenda isso. Deus nos criou com emoções. Emoções são uma dádiva de Deus. Claro que com o pecado também foram afetadas, mas emoções servem como um diagnóstico daquilo que nós valorizamos, daquilo que nós amamos. E como o pecado ele trouxe algumas distorções, às vezes nós não nos alegramos com o que deveríamos nos alegrar. E às vezes não nos entristecemos com o que deveríamos nos entristecer. Mas emoções são um diagnóstico. Quando alguém se emociona e se alegra com algo, isso é um diagnóstico da alma. Aquela pessoa ama aquilo. No nosso país, isso tem se enfraquecido por uma série de fatores, mas nós estamos chegando aí a poucos dias da Copa do Mundo. O brasileiro, isso é claro que é algo mundial, nós estamos falando de Copa do Mundo, mas o brasileiro, de maneira específica, ele ama futebol. Isso é expresso na emoção. E que leva, evidentemente, a atitudes, e algumas até loucas, que faz pessoas, às vezes, vender todos os bens que tem para poder assistir um jogo.
né? Ou algo do tipo. Emoções comunicam algo. Elas revelam o que nós valorizamos, o que nós amamos, o que nós tememos. São um diagnóstico da nossa alma, do nosso coração, de alguma forma, como nós veremos. É por isso que Jesus diz, em Lucas capítulo 6, o texto que vai aparecer aí na tela para os irmãos, que não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. É um reflexo que vem do interior. Se expressa no nosso falar, se expressa no nosso agir, se expressa naquilo que nós sentimos. Além disso, emoções também servem como um elemento que nos conecta em nossos relacionamentos. Compartilhar emoções uns com os outros nos torna mais próximos, compassivos, ajudando-nos a amar genuinamente o nosso próximo. É por isso que você tem ordens nas Escrituras, como de Romanos 12:15, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Compartilhar emoções nos conecta de alguma forma. Deus nos criou porque os relacionamentos com emoções, porque os relacionamentos envolvem isso. Você está conectado não é simplesmente por uma relação comercial, uma relação conjugal, ou uma relação entre irmão e irmã em Cristo, entre pai e filho, sem conexão emocional nenhuma. Não. As emoções, elas nos conectam. Como seres criados por Deus para viver em sociedade, para termos relacionamentos. Fazem parte do plano de Deus para isso. Emoções também nos motivam para a ação. Através de emoções, somos encorajados a nos engajar no cumprimento do propósito de Deus e no auxílio ao nosso próximo. Os 2 grandes mandamentos, no texto que está aí na tela, Mateus 22, entre parênteses, né? Nos chama a amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essa compaixão, esse amor é revelado na ação. É isso que as Escrituras nos mostram. É por isso que Tiago e outros autores das Escrituras vão falar que a fé sem obras é morta. Porque se há uma fé genuína, se há amor genuíno pelo próximo, isso vai redundar em atitude. Não vai ficar apenas no nível interior e emocional. Isso vai levar a suprir necessidades, a ajudar, a cooperar de alguma forma. E por fim, emoções também são expressões da nossa adoração ao Senhor. Somos chamados a adorar ao Senhor não apenas com a nossa mente, mas também com um coração sincero, cheio de gratidão e alegria. Eu peguei só 2 versículos de um salmo, mas se você caminhar no livro dos Salmos, você vai ver isso o tempo inteiro. O livro dos Salmos não nos chama apenas a cantar. Nos chama a regozijar, a se alegrar no Senhor. É algo que envolve a nossa emoção. A nossa adoração também contempla expressões das emoções. Porém, nós não podemos esquecer, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa semana, que nossas emoções, assim como a razão, como nós falamos, também foram corrompidas com a queda. Por isso, assim como o restante do nosso ser, emoções podem e precisam ser transformadas e devem ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Isso é algo muito importante. Porque tem uma série de conselhos aí fora que são dados para nós, do outro lado, quando nós falamos, seja racional e não emocional, por outro lado, tem uma série de conselhos que dizem assim, siga o seu coração. Talvez a versão gospel disso é Deus colocou no meu coração. E nós precisamos ter muito cuidado. Eu vou contar uma experiência rápida. Eu tenho um amigo, hoje já
não tão próximo, mas que em certo momento da sua caminhada cristã, ele decidiu tomar uma decisão claramente contrária à palavra de Deus. Não era uma questão subjetiva, é objetiva, claramente contrária ao que Deus fala na sua palavra. E eu, como amigo, sentei com ele, na época eu não era nem pastor ainda, mas sentei com ele e falei, cara, o que você está fazendo? Você está indo contrário àquilo que a Bíblia diz. E a resposta dele para mim foi, não, eu sei que eu estou fazendo é bom e é o que Deus quer para mim, porque agora eu estou em paz. Note como emoções também podem ser elementos que nos confundem. Porque a queda afetou todas as coisas. Não apenas nossa razão, mas também nossas emoções. Emoções precisam ser avaliadas à luz da palavra, que é o nosso manual e que deve nos levar a confiar no que Deus está falando. E emoções podem e precisam ser transformadas pela palavra. Aquela ideia de que não, eu sou assim mesmo. Nós vamos ver essa semana que as Escrituras não falam sobre isso. Em nenhum momento as Escrituras falam assim, não, você é assim mesmo, não precisa mudar suas emoções, ou suas ações, ou suas palavras. Note, para a gente terminar essa primeira palestra, Efésios 4, 31 a 32 diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Note quantas emoções presentes aqui nesse texto. Ira, amargura, indignação, bondade, compaixão. O Evangelho transforma no todo do nosso ser. Não apenas nas atitudes exteriores, mas a partir do nosso coração. E é isso que nós queremos estudar juntos essa semana. Vamos orar para termos nosso primeiro intervalo? Obrigado, Senhor, pelo tempo precioso, pelo início dessa conferência aqui. Que seja de fato um momento de crescimento diante da sua palavra. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nós. Trabalhe no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso ser como um todo. Para que nós saímos daqui desafiados para sermos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém.